Mais pressão sobre o Botafogo, mais pressão sobre o Renato Paiva. Apesar de vencer, o time joga bem abaixo e aumenta aí cobranças da torcida. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a pressão que vive internamente o Glorioso. Vem comigo, esse aqui é o Café do Fogão. Café do Fogão. Seja muito bem-vindo, meu amigo torcedor, meu amigo botafoguense. Vai chegando junto, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, porque assim você contribui para o nosso trabalho e ainda ajuda a espalhar cada vez mais esse glorioso, esse Botafogo de Futebol e Regatas por toda a rede do YouTube. Bom, vamos falar sobre Renato Paiva, vamos falar sobre possíveis protestos, sobre nota de torcida organizada. Tem muita coisa interessante no vídeo de hoje. E também sobre a vitória de ontem. Bom, mesmo ali no sufoco, o Botafogo conseguiu vencer. Temos alguns pontos positivos da vitória de ontem. Cuiabá não foi bem. O Jefinho também jogou ali bem. Apesar do Renato Paiva ter formado o time de maneira errada, na minha visão, ele conseguiu botar os jogadores que entregaram o suficiente para sairmos com a vitória. Porém, no sufoco, né? No finalzinho ali, no abafa, a bola acabou ali chegando ao Cuiabano, que finalizou bem. E se não fosse um time tão fraco quanto o Carabobo, seria difícil a nossa situação. Mas conseguimos vencer, é isso que importa. O Botafogo segue aí vivo na Libertadores. Estamos aí em terceiro colocado com 6 pontos e hoje terá um confronto direto aí que vai, cara, é muito importante pro Botafogo entre Laú, Universidade do Chile e o Estudiantes, né? Quem vencer aí vai conseguir sobressair e deixar o outro aí disputando diretamente com o Glorioso. Seria interessante se a Universidade do Chile vencesse, que aí o Estudiantes continuava com 6 pontos e aí o Botafogo já teria um confronto direto, um confronto ali que seria essencial para vencer, para conseguir aí a classificação contra o Estudiantes já na próxima rodada no estádio Newton Santos. Inclusive, apesar das críticas, apesar dos problemas, eu acho importantíssimo a torcida comparecer nesses próximos jogos no estádio Newton Santos, na Libertadores, porque é o momento que o clube precisa daquele empurrãozinho dentro de casa para conseguir fazer as vitórias e se classificar para a próxima fase. Quem sabe com a torcida lá fazendo aquela pressão, dando aquela moral, o Botafogo consiga jogar bem como jogou contra o Fluminense. Porém, a grande verdade é que a pressão sobre o Renato Paiva está grande, né? O Renato Paiva vem sendo muito criticado, ele que fez até alguns jogos bons pelo Botafogo. Podemos citar aí a primeira rodada contra o Palmeiras no Brasileirão, podemos citar também o jogo contra o Fluminense, mas a maioria foram jogos bem abaixo. E apesar de colocar jogadores que a gente pedia ali, né, o Jefinho, ele escalou o time, ele botou os jogadores que a gente pediu no último jogo, mas a formação que ele coloca em campo é uma formação que me irrita muito. Ele deixa ali o meio-campo muito distante dos atacantes, não bota ninguém para fazer a função do Savarino, pouca gente cai pelo meio, fica ali um buraco no meio campo. É claro que passa pela montagem errada do elenco do Botafogo, que só tem um meio armador, mas deveria encontrar soluções, talvez botar o Arthur para jogar mais pelo meio, ou o Jefinho para puxar mais pelo meio, e não deixar aquele vácuo, né, entre o Marlon Freitas, o Gregor e os atacantes, né? Isso não existe. Mas Renato Paiva, ele botou os jogadores ideais, porém com uma formação errada. Sim, é um técnico, na minha opinião, que tem se mostrado abaixo do que o Botafogo merece, do que o Botafogo precisa, e tá ficando uma situação um pouco complicada. A torcida já começa a reclamar bastante, podemos ver isso nas redes sociais, né? Muita gente reclamando sobre a situação do Paiva, que apesar de estar aqui em terceiro e podendo se classificar na Libertadores, tá numa situação também não tão boa no Brasileiro, não é nada confortável essa situação, e a galera começa a pressionar o treinador, que inclusive falou sobre pressão. Olha só, ele falou o seguinte: sobre a pressão, esse escudo te impõe pressão todo dia, não tem jeito, futebol é assim, pressão, pressão, pressão. E se você não aguenta, não é só no Brasil, é em todo lugar que te cobram. Se você não ganha, eles querem que você ganhe. Isso é universal, então tem que focar em fazer o meu trabalho. Se a pressão influenciar no meu trabalho, eu não posso estar aqui, tenho que ir embora. O que eu tenho que fazer é o meu trabalho consciente também dos resultados quando eles são menos bons. Mas o exterior tem direito ao que tem, mas é o exterior. O que me preocupa muito é o interior. Gerir meus jogadores, encontrar soluções nesses momentos mais difíceis e continuar trabalhando é a única coisa que eu posso fazer para sair
desses momentos difíceis. Então tá aí o que Renato Paiva falou sobre pressão, falou que ele está mais preocupado em gerir o grupo internamente do que em dar ouvidos à pressão da torcida, apesar de respeitar. Ele é um cara que está focado em trabalhar independente do ambiente externo. Então, cara, ele é aquele discurso protocolar, né, aquele discurso que a gente já espera, mas a pressão começa a aumentar. Isso porque é uma principal, né, é uma das principais, se não a principal organizada do Botafogo, né? Não vou entrar em discussão de torcida aqui, cada um tem a sua e acha o que quiser, tá? Na minha opinião, a principal organizada falou aqui, cara, postou uma nota aqui contra o Renato Paiva. Ó, a Fúria colocou aqui, ó: chegou o momento de ser claro e honesto com todos que acompanham de perto o dia a dia do nosso clube. O desempenho recente da equipe tem sido muito abaixo do que se espera de um elenco com a qualidade e investimento que possui e com o clube que conquistou o Brasil. Aí tá aqui, né, uma foto, botaram fora Paiva, Mister Teoria, Prática Zero e tudo mais. Ele colocou aqui, conquistou o Brasil e a América na temporada passada, né? Infelizmente, parece que o grupo de jogadores não abraçou o trabalho do atual treinador. A falta de entrega de sintonia e de resultados evidencia que o comando técnico não conseguiu conquistar o elenco, nem traduzir em campo o potencial desta equipe. Não se trata apenas de números, falta atitude, falta alma, falta técnica, falta tática e, acima de tudo, falta resultado. Quando o vestiário não compra a ideia do treinador, o projeto fracassa antes mesmo de amadurecer. Por respeito à instituição, à torcida e à história que carregamos, decisões precisam ser tomadas com responsabilidade, mas também com coragem. O momento exige mudanças. Fora Renato Paiva, seguiremos atentos, exigindo o melhor para o nosso clube. Então tá aí a postagem aí da Fúria Jovem, né? Como eu falei, não vou ficar entrando, debatendo aqui em questão de torcida organizada, enfim, mas na minha opinião é a maior, sim, organizada do Botafogo. E, cara, é a que mais está ativa em cobranças, né, contra alguns erros da diretoria recentemente, né? É a que mais está presente, inclusive o próprio Textor já teve ali uma crítica à organizada e tudo mais, teve toda aquela confusão. Então, assim, é uma panela de pressão. O Paiva tá, sim, muito pressionado, com, cara, 99,9% das pessoas criticando o trabalho dele, inclusive as organizadas, né? A Fúria soltou essa nota agora, então o Botafogo tá, sim, num ambiente bem pressionado. Paralelamente a isso, né, o Botafogo vem com possibilidade de se classificar na Libertadores. Temos que apoiar, temos que estar presente para ajudar o clube aí a se classificar. E, apesar de não estar bem no Brasileiro, temos um jogo em casa agora contra o Inter, que, se vencer o Botafogo, né, volta a ficar ali mais próximo do pelotão da frente. Então, assim, eu acho que a torcida tem que fazer o dever de casa, tem que participar, tem que ir nos jogos, até para, né, cobrar se for necessário, enfim. Mas o Botafogo precisa do apoio do torcedor inicialmente. Quem sabe aí não dá um estalo no Paiva e ele volte a jogar, volte a fazer um time parecido do que foi contra o Fluminense ali, que o Botafogo foi muito superior. Eu até vejo que ele tem algumas ideias que se encaixam, mas fica muito dependente do Savarino estar presente, né? Isso é um erro também de montagem do elenco. Ter só um meio armador é uma coisa de quem investiu 500 milhões, né? Que para quem investiu 500 milhões é uma coisa inconcebível. Mas eu acho que dá para ter soluções, ainda mais chegando alguns reforços no meio do ano. Acho difícil o Paiva sair. O Textor dificilmente cede à pressão, tá? E ainda mais que ele tem contrato até 2027, com a multa bem alta, então vai ser complicado. Torcer para dar um estalo nele, ele começar a escalar o time de maneira melhor, tentar diminuir esse espaço da volância ali para os atacantes, e quem sabe assim o Botafogo consiga se encaixar, e chegando aí o Wendel no meio do ano e mais alguns reforços, a gente consiga ter um elenco que impeça ele de fazer improvisações burras, né? Bom, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Essa foi a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. Esse aqui é o vídeo do Café do Fogão. Tamo junto, eu fico por aqui, até a próxima. E daqui a pouquinho temos live ao meio-dia. Valeu, um grande abraço.